Então, bom dia, pessoal. Antes de dar início à palestra, quero pedir sua compreensão por estar lendo essa palestra para vocês e por não apresentá-la em fala livre. O místico britânico Peter Kingsley, ele repete em todos os seus livros que as palavras importam, ainda mais quando a gente fala sobre o sagrado e principalmente quando a gente fala sobre algo tão sagrado quanto a morte. Né? A gente precisa escolher cada palavra com cuidado. Neste ano, quando o Marcelo Marchiori e eu fundamos a Confraria dos Perdidos, nosso objetivo era basicamente um único. Como perdidos entre perdidos, a gente queria oferecer um espaço de experiência espiritual, em busca daqueles raros momentos em que temos o privilégio de mergulhar a ponta do dedo no vasto oceano do sagrado. E em seu livro, Nos Lugares Escuros da Sabedoria, o Peter Kingsley fala da necessidade de morrer ainda em vida, né, se quisermos descer para o submundo. Afinal de contas, só o morto tem acesso ao mundo dos mortos. Os místicos usam o termo esvaziamento para designar o mesmo processo. Esvaziar-se de todo conhecimento, de todas as imagens, da imagem que nós fazemos de nós mesmos e da imagem de Deus, para abrir um espaço que possa ser preenchido pelo divino. E, como me lembrou minha esposa Nina Cunha, semelhante a Inanna, que ao descer para o reino de sua irmã Ereshkigal e passar pelos 7 portões, ela foi obrigada a se despir de todas as insígnias de sua persona para então ser morta. O que vocês vão ouvir a seguir é composto de uma série de imagens e imaginações. Peço que simplesmente se abram para as imagens sem tentar entendê-las ou interpretá-las. Deixem-se levar pela enxurrada de histórias simbólicas e fiquem atentos apenas aos movimentos e ecos da alma no vazio de seu próprio peito. Eu quero começar a palestra com a música Não Tenho Medo da Morte, de Gilberto Gil. Não tenho medo da morte.
Mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo em, sabendo que já me vou. Aí nesse instante então sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade em, como em qualquer despedida. Em minha família, relatos de mortes curiosas, de parentes enlouquecidos ou perigosamente à beira da loucura, são contados não nas grandes mesas dos encontros de família, mas em voz baixa, durante uma visita particular. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, entoou o clamor das sirenes antiaéreas na cidadezinha suíça de Rheinfelden, na fronteira com a Alemanha, em que morava um tio-avô de meu pai. Cansada de resistir às restrições impostas pela economia de guerra, a alma de Albert Heidegger cedeu à pressão da felicidade pelo qual meu distante parente ansiava e respondeu ao lânguido choro das sirenes com uma música em total desarmonia com o alarde. E Albert, em vez de correr para o abrigo antibombas, saiu dançando pelas ruas. A música que sua alma lhe tocava era uma melodia em alegro maestoso, rápida, porém cheio de pompa. E rápida foi a dança com que Albert saltava pelas ruas daquela pequena cidade às margens do rio Reno. Ela exigia movimentos exagerados, mas ao mesmo tempo ágeis, e a destreza que requeria do já velho dançarino beirava o absurdo. Enquanto os assustados habitantes da cidade se apressavam em alcançar os abrigos, Albert dançava alegre à sombra dos bombardeiros americanos que sobrevoavam a cidade e soltavam as bombas, que daqui de baixo pareciam bolotas e fezes de cabra destinadas a explodir em solo alemão do outro lado do rio. As bombas sibilavam enquanto cortavam o ar, mas não conseguiam competir com Albert, que, atento à música de sua alma, a acompanhava com seu assobio enquanto dançava. Nos abrigos, estremeciam as almas diante do barulho dos motores dos bombardeiros, do silvo das bombas, das explosões do outro lado do rio. Na rua, a dança e o assobio reproduziam a melodia alegre e majestosa que a alma de Albert lhe cantava. E então, de repente, silêncio. Calaram-se os motores dos bombardeiros, o sibilo das bombas, as explosões do outro lado do rio. Calaram-se o barulho dos sapatos do dançarino na rua, o assobio que trepidava seus lábios, a música alegre e majestosa na alma de Albert. Calaram-se as sirenes.
Um neto de Albert conseguiu escapar dos olhares de sua mãe, escapuliu por entre as pernas de um agente da Defesa Civil, saiu correndo para a rua à procura de seu avô. Encontrou-o somente depois da guerra. Identificou seu nome em um boletim de ocorrência engavetado nos arquivos do Consulado-Geral da Suíça na África do Sul, que registrava a curiosa aparição de um corpo nas ruas da cidade do Cabo. O corpo apresentava sinais de agudo esgotamento físico e êxtase feliz. Seus olhos ainda reluziam por detrás das pálpebras quando o camburão o recolheu. Em sua mão direita encontraram os documentos de identificação de Albert Hediger, natural de Reinach, no cantão de Argóvia, como que fazendo questão de deixar para o mundo a impossível tarefa de resolver o enigma de sua morte. Minha árvore genealógica está repleta de nomes dos quais não se fala na família. Em aniversários, jubileus ou festas religiosas, quando a família se reúne e a conversa se volta para os antepassados, um tio ou uma prima diz: Walter Hediger teve 5 filhos. Então prossegue a citar seus nomes, mas se cala quando chega a vez do 5º. Sabe-se, então, que aí tem história envolta em silêncio. É preciso muita insistência e paciência ao perguntar aos mais velhos: e quanto a Salomé, filha de Walter, o que aconteceu com ela? Um pouco mais fácil é a investigação quando a pessoa ainda está em vida. É difícil não falar dos vivos. Martha Hediger, por exemplo, uma tia de meu pai, que conheci em minha infância. Meu pai sempre suspirava quando, após visitarmos todos os outros parentes, chegava a vez dela. Ela fala demais, dizia ele. Martha era sensitiva. Desde pequena, possuía um 6º sentido e sempre sabia quando seus 7 irmãos aprontavam algo, mentiam ou tentavam manter algo em segredo. Seu pai, o velho fazendeiro Johann Hediger, era um homem esperto que, perito em ler os sinais dos animais, aplicava seus conhecimentos também ao animal humano e logo entendeu que, quando a bebezinha Martha chorava, o que lhe causava desconforto não eram cólicas nem fome, mas um desequilíbrio em sua paz de espírito. Então, reunia os outros filhos e perguntava o que haviam aprontado. O choro de Martha se acalmava assim que era substituído pelo choro do irmão castigado. Já mais velha, Martha, em domínio do dom da fala, não precisou mais chorar. Tampouco precisou depender da sensibilidade do pai. Falava o que intuía, delatando primeiro os irmãos e, quando alcançou a idade de ir para a escola, também os coleguinhas. Martha era sincera, honesta, verdadeira, não tolerava inverdades, mas não era esperta. Passou a infância e a adolescência em solidão. Nunca se casou. Não havia homem suficientemente homem disposto a conviver com a verdade. A maneira mais cômoda de lidar com a verdade é denunciá-la como fofoca. Ninguém gosta de ser visto na companhia de uma fofoqueira. As pessoas passavam para o outro lado da rua quando viam Martha aproximar-se, falando consigo mesma. Só os moleques do vilarejo a perseguiam sempre que saía de casa para obter as fofocas mais recentes e repassá-las para a pequena comunidade. Um dia, porém, Martha Hediger ultrapassou o limite intransponível. Falou da morte. Falou da morte e a previu para o prefeito do vilarejo. Ele morreu na data e da forma prevista. Foi um escândalo. A morte não tem lugar na vida, não enquanto ainda se vive. Trazer a morte para a vida é loucura certa. Para impedir o enlouquecimento generalizado da comunidade, fizeram de Martha Hediger o bode expiatório de sua loucura e a internaram no hospital psiquiátrico. Nunca mais a vi. Conto essas histórias para mostrar que existe um histórico de loucura, embora encoberto de silêncio em minha família.
Importa falar da loucura em minha família para impedir que volte a acontecer o que ocorreu com meu pai, que no meio de uma noite se viu violentamente arrancado do sono por duas mãos invisíveis que tentavam sufocá-lo. Minha mãe foi testemunha desse ataque noturno e foi ela que, poucos anos atrás, me relatou os acontecimentos daquela noite, desobedecendo à lei do silêncio que o meu pai lhe havia imposto. Naquela ocasião, mamãe contou-me também a história de Otto Hediger, um dos primeiros a se formarem pela Escola de Medicina Veterinária, fundada em 1820 em Zurique. Abro aqui um parêntese para uma reflexão sobre a tradição oral. Dou-me conta agora que os segredos de uma família, guardados com tanto cuidado e cercados de tão profundo silêncio pelos membros de sangue da família, costumam ser transmitidos por aqueles que se juntam a ela por meio do casamento. Sendo de sangue alheio, não se encontram sob a maldição da família e, portanto, se sentem mais à vontade para falar sobre ela. Minha mãe, nascida Maia, não era Hediger. Fecho parêntese. Após formado, Otto Hediger abriu sua clínica veterinária em uma cidade próspera, às margens do lago de Zurique, onde anestesiava seus pacientes animais com éter, sempre que precisava submetê-los a uma cirurgia. Quando encerrava o dia de trabalho, quando a neblina se deitava sobre o lago e banhava a paisagem em luz leitosa, Otto Hediger fazia um passeio até uma floresta próxima, sentava-se no tronco de uma árvore caída e retirava de seu jaleco um frasco de éter. Quando o éter inalado baixava o nível de censura de sua consciência, Otto Hediger ouvia a Virgem Maria sussurrar em seu ouvido. Sabemos disso porque Otto, ao voltar para casa, se confidenciava à sua esposa Emilie, nascida Keller, que por sua vez confiava os relatos do marido a seu diário. Às vezes, o respeitável veterinário Otto Hediger percorria o caminho da floresta até sua casa aos prantos, despertando dúvidas sobre seu bem-estar mental em quem o via. E o diário de Emília registra: mais uma vez, Otto voltou para casa completamente desestruturado. Contou-me que Maria, Mãe de Deus, insiste na necessidade de ele enfrentar a morte. Precisas morrer, querido Otto, para que possas viver. Ambos acreditamos em Deus, ambos acreditamos na santidade da vida decretada pelo Pai no céu. Como a própria Mãe de Deus pode exigir que meu Otto se mate? Não faz sentido. Temo que meu marido esteja enlouquecendo. Ele precisa parar de usar essa maldita substância, mas não tenho como impedi-lo. Um dia, após mais uma conversa íntima com Nossa Senhora, Otto Hediger trepou uma árvore na floresta e lá do alto se jogou. Morreu ainda durante a queda, mas quando seu corpo se chocou contra a terra, ele abriu os olhos e sussurrou: que loucura! A Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, voltou a aparecer em minha família protestante quando traduzi os livros negros de Carl Gustav Jung e comecei a praticar a imaginação ativa, método que permite vislumbrar, sem a necessidade de recorrer a um lenço encharcado de éter, as imagens que habitam o vazio do nosso peito. Era noite e eu me encontrava numa floresta. As árvores eram como sombras, por entre as folhas reluzia a fraca luz da lua. Caminhei pela noite, passei pelas árvores, mais curioso do que temeroso. Por que eu estava aqui? De repente, ouvi o lamento de uma mulher vindo de longe. Mesmo a essa distância, era nitidamente perceptível o desespero em sua voz. Preocupado, seguia a voz que me alcançava por entre as árvores. O lamento foi se tornando cada vez mais alto e, finalmente, alcancei uma clareira. No centro dela havia um poço. O choro vinha do fundo dele. Eu me aproximei do poço e me curvei sobre a abertura. No fundo do poço, uma mulher agachada, de costas para mim. De alguma forma, eu sabia que era a Santa Mãe de Deus, e agora conseguia também entender as palavras que ela gritava.
Meu filho está morto, ela lamentava. Meu filho está morto. Não, pensei eu, teu filho não está morto, ninguém te avisou. A mãe de Deus parecia não ter me percebido e repetia ininterruptamente seu lamento. Meu filho está morto. Quando finalmente interrompeu seu choro por alguns segundos, eu gritei lá para baixo: não, Santa Mãe, teu filho não está morto. Ele ressuscitou, ele vive. Mas ela parecia não me ouvir e continuou seu lamento. E assim nós nos revezávamos. Ela lamentando a morte de seu filho, enquanto eu tentava comunicar-lhe as boas novas. E então eu tinha acabado de repetir mais uma vez minhas palavras de esperança, quando ela se voltou, olhou para mim e séria disse: sim, ele ressuscitou, mas não em você. Preciso falar da morte. Ela nos enlouquece porque não nos fala em palavras. Sua língua não é a língua da razão, da lógica. Não é à toa que ela nos aparece na forma de imagens, como senhora branca que, calada, anuncia a chegada da hora da morte. A ressurreição também pertence ao reino da morte, é lá que ela ocorre. Portanto, ela também não é acessível à razão. Mais do que diante da morte, porém, enlouquece a razão diante do ressurreto. Talvez, penso agora, Cristo permanece morto dentro de mim porque ainda tento entender sua ressurreição. Preciso entregar-me à morte para vislumbrar o Cristo ressurreto. Na cruz, Cristo foi abandonado pelo Pai, legislador divino, o Logos que fala com voz trovejante, mas não pela mãe, que calada permaneceu ao pé da cruz. E então, vejo-me garoto de 5 anos em meio a uma paisagem queimada e infértil, coberta de uma grossa camada de cinzas. Sou criança morta deitada no colo de uma mulher escurecida pelo luto, com o rosto tão distorcido que me repulsa. Tento entender, tento lembrar-me do trauma que poderia ter sofrido nessa idade, mas enquanto ainda reflito sobre o significado da imagem, vejo que meu corpo, embora morto, cresce. Vejo-me aos 20 anos, finalmente aos 56 anos que tenho hoje. Acompanha meu crescimento a transformação da mãe. O luto desaparece e seus traços se normalizam. Vejo uma mulher bonita que, por fim, se transforma na mãe de Deus, com todos os adornos simbólicos que lhe cabem. Sobre a cabeça, ela carrega uma coroa feita de estrelas. Meus pensamentos retornam para a cruz e surge uma suspeita que a mãe de Cristo tenha exercido um papel primeiro negado e então esquecido pela tradição, na descida do crucificado ao inferno e na transformação que lhe permitiu ressuscitar, embora ainda ferido, como sabemos graças ao tão difamado discípulo Tomé. O apóstolo Tomé sabia, talvez apenas no coração, que o processo de morte e ressurreição não é um evento único, mas contínuo, e que a ressurreição restaura a vida, mas não apaga as feridas. Enlouqueceu, dizem os teólogos, aquele que se inspira nas imagens e não se contenta com dogmas e doutrinas. Os místicos falam da necessidade de morrer ainda vivo. Para morrer em vida, é preciso entregar-se à linguagem da morte, mergulhar nas imagens que se escondem na escuridão do vazio no peito e, abandonado pelo Pai, entregar-se aos cuidados da mãe. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós na hora da nossa morte. Passo pelo portão de uma catedral medieval. Lá na frente, perto do altar, vejo 7 catafalcos, em cada catafalco um caixão. Apenas o caixão do meio está aberto. Sou tomado de uma tristeza que aumenta na medida em que me aproximo do defunto. E finalmente o vejo. Uma caricatura minha, um corpo com traços distorcidos exagerados. Braços e pernas finas, como que desenhados. O tronco parece esvaziado.
Apenas uma cavidade indica o que antes havia sido uma barriga entregue aos prazeres da culinária. E as feições do rosto, o nariz enorme, a boca reduzida a um traçado de lápis, uma barba aquarelada, olhos já foscos, mas ainda arregalados, assustados. Sei que preciso me enterrar e chorar minha morte para que possa ressuscitar. Mas só agora entendo que ressuscitarei não para voltar a viver, mas para voltar a morrer, ressuscitar e morrer até não sobrar caixão. Sepulto-me, enterro-me e, de corpo entumecido, anseio o túmulo. A alma, porém, está em tumulto. Está de joelhos em terra queimada, morta. A agonia da morte permanece insuportável. Buscando alívio, rasgo a caixa torácica, o abdômen, ofereço a Deus tudo que há dentro de mim e grito: que mais queres de mim? Meus órgãos caem nas cinzas da terra, o último espasmo do corpo me joga para trás. Fico deitado, já morto. Então, aparecem mulheres, senhoras velhas, campesinas caladas, e com as mãos calejadas recolhem os órgãos e os levam até o rio. Lavam-nos com cuidado afetuoso. Depois, costuram as feridas que neles encontram. Finalmente, voltam e devolvem os órgãos à cavidade do meu tronco. Agora cantam, enquanto depositam traqueia, faringe, pulmões, esôfago, estômago, intestinos, fígado, rins, bexiga no vão vazio de meu tronco. Cada órgão tem sua própria harmonia. As vozes das campesinas mantêm os órgãos vivos enquanto aguardam o coração. Sinto a vibração das vozes que ecoam entre as costelas erguidas para o céu como duas mãos esperando a dádiva da vida. Cantarolo enquanto escrevo estas linhas. E então aparece entre as campesinas Nossa Senhora, Mãe de Deus, Santa Virgem Maria. Reluz por trás da pele e da carne que cobrem seu rosto o crânio sagrado. Em suas mãos traz meu coração costurado. Onde, ó morte, canta ela, está teu aguilhão? E o coração responde, as cicatrizes permanecerão. Onde, ó vida, canta ela, está teu ferrão? E as campesinas respondem, as feridas te lembrarão. O coração já pulsa no peito e enquanto as campesinas fecham e costuram meu tronco, Nossa Senhora sussurra em meu ouvido, meu filho morreu para que também tu pudesses morrer. Agora vive e aprende a morrer de novo. Nem sempre a ressuscitação é o evento luminoso, glorioso, triunfante, como querem que acreditemos. É o abrir dos olhos após uma noite de pesadelos. É o banho em água morna, é a pele que seca, é o rosto que se olha no espelho, é o pente que arruma os fios do cabelo já grisalho, é o sorriso quase imperceptível que cumprimenta a caveira que abriga os olhos. Agora, pouco me resta dizer. Após a restauração de meu corpo, ainda no inferno, as campesinas já não cantavam mais. Nossa Senhora e eu ainda conversamos um pouco, e ela me disse, morremos quando nos abrimos para o amor. A imagem do amor destrói o poder da razão. Lembra-te de mim ao pé da cruz. Em breve, nós nos reencontraremos. Rogo por ti. Às vezes, quando as cicatrizes de meu coração costurado se lembram das feridas, eu choro. Choro, mas quando as lágrimas caem no solo queimado e infértil, nasce dele uma rosa. Rosa mística, rosa mãe. Parece loucura. As histórias contadas pelas imaginações são minhas, mas as imagens, não. Imagens das tradições cristãs se misturam com figuras mitológicas e contos de fadas quando abandonamos os dogmas e as doutrinas que nos cegam para as imagens. Ao pé da cruz,
A Virgem Maria assume traços da deusa da morte, acata o silêncio da Senhora Branca. Abandonar os dogmas e as doutrinas, esvaziar-se deles, significa levar a sério o potencial simbólico das imagens que a religião nos traz. No início deste ano, enquanto morria às 7 mortes e me enterrava nos 7 caixões, a imagem da Mãe de Deus ao pé da cruz do Filho chamou minha atenção e levantou uma suspeita, de que na hora da morte o Pai da voz trovejante do Sinai precisa se afastar para ceder seu lugar ao silêncio da Mãe, que permanece não só na morte do Filho, mas também o acompanha na descida ao inferno e participa em sua ressurreição. No início, esse pensamento me assustou. Os evangelhos nada falam de um possível papel da Virgem Maria na ressurreição de Cristo, até se calam sobre o que Cristo fez no inferno durante os 3 dias de sua morte. Segundo a tradição, ele teria pregado às almas perdidas, de corpo morto, mas de alma viva, como se a morte não afetasse seu espírito. Imaginar que em algum momento de sua transformação na morte, a terceira pessoa da Trindade precisasse da ajuda, da assistência, ou até mesmo do amor afetuoso de uma mãe, beirava a blasfêmia. Mas, ao pesquisar o possível papel de Maria na morte e ressurreição de Cristo para esta palestra, encontrei na teologia mística precursores desse pensamento. Nos místicos cristãos, encontrei afirmações sobre Maria que descrevem não só seu papel na morte e ressurreição do Filho, mas todo o processo que relatei de ponto de vista pessoal ao longo dessa palestra. Cito apenas alguns exemplos. Pseudo-Dionísio Areopagita escreve no século V ou VI, ela não compreendeu, mas acolheu. Não conheceu, mas sustentou. Na morte de seu filho, ela entrou no santo dos santos da ignorância divina. É essa a postura que devemos alcançar e sustentar diante das imagens que surgem do inconsciente. No século XIII, o Meister Eckhart declara: o que fez de Maria a mãe de Deus não é o corpo, mas o espaço livre que ela cria em si mesma. Deus nasce onde a alma é silenciosa e receptiva. Aqui, a Mãe de Deus aparece como protótipo do esvaziamento, que permite o nascimento do divino. E Ângelo Silesius, poeta místico do século XVII, escreve: se em teu coração Maria se fizer viva, Cristo nascerá, viverá, morrerá e ressuscitará contigo. Existe uma força feminina ativa que acompanha todo o processo de vida, morte e ressurreição. Entregar-se às imagens é morte certa. As palavras não resistem diante dela. Elas se calam enquanto as imagens conversam em silêncio entre si, longe dos ouvidos humanos, e substituem as imagens feitas de palavras, de nós mesmos, de Deus, da vida, até restar apenas o vazio da morte. Os 7 portões do submundo de Inanna são os 7 caixões na catedral. Terei de morrer vivendo, canta Gilberto Gil, e concordo com ele. Não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. De certa forma, Maria é também aquela que morre vivendo. Não há nada que destrói a autoimagem de uma mãe e a imagem que ela tinha de Deus como a morte do filho do próprio Deus. Diante do corpo morto do filho, a mãe se esvazia. Morrer vivendo é terrível. Numa inversão irônica do esvaziamento de Inanna, que é despida de suas insígnias reais ao passar pelos 7 portões do submundo, Cristo, após ser flagelado e humilhado, é forçado a vestir as insígnias de uma realeza entregue ao escárnio, o manto escarlate, a coroa de espinhos. As imagens se misturam, conversam entre si para retratar o processo da morte ainda em vida. Resta agora apenas a pergunta: por que uma pessoa sã se submeteria a isso? Por que ela se exporia conscientemente ao perigo real de enlouquecer diante da morte?
Porque com a morte vem a promessa da ressurreição. É uma promessa que, para a razão, já é loucura, pois a morte é o fim. A razão não conhece o além da morte. No além, não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, se não terei coração? Mas a promessa das imagens é esta: esvaziado, o corpo será preenchido com o amor divino da mãe. E neste momento, talvez, tenhamos o privilégio de vivenciar o momento em que mergulhamos a ponta do dedo no vasto oceano do sagrado. Parece loucura. Se vocês concordarem, eu quero encerrar com uma meditação guiada para nos trazer de volta para o mundo dos vivos após termos passado muito tempo agora no submundo. Essa meditação nos trará de volta para o corpo que respira. Então, peço que procurem uma posição confortável na cadeira, fechem os olhos e relaxem. Inspirem lentamente, profundamente, e expirem soltando todo o ar dos pulmões. Enquanto inspiram, sintam como o peito se expande e, ao expirarem, liberem toda a tensão guardada no corpo. Inspirem, expirem. E agora, imaginem-se num fim de tarde de um dia de verão, sentados à beira de um lago numa floresta calma. Tudo está em paz. Apenas uma brisa suave movimenta levemente a superfície da água. Observe e absorva a luz suave do sol que se põe. Observe como essa luz dourada se deita sobre a floresta, sobre o lago, sobre o seu corpo. Sinta na pele a sensação gostosa que os raios de sol provocam no rosto. Sinta como a brisa vinda do lago acaricia sua pele, agitando levemente seus cabelos. Ouça o farfalhar das folhas atrás de você, os barulhos da floresta. Inspire profundamente o cheiro do chão, das árvores, da água. Perceba o peso de seu corpo sobre o chão. Sinta como a terra te sustenta. Sinta como você está totalmente seguro neste lugar de paz e silêncio interior. Tudo aqui está em harmonia. Se surgir algum pensamento intrusivo, imagine-o como uma folha que se desprende de um galho e é levada pela brisa suave. Se aparecer alguma imagem, acolha e permita que ela te leve para onde quiser. Permaneça alguns minutos imerso nessa paisagem, inspirando a atmosfera curativa dessa paisagem, expirando o que ainda resta de tensão em seu corpo. Agora, inicie o retorno, mexendo primeiro os dedos da mão e do pé, depois esticando os braços, girando a cabeça,
E quando estiver pronto, abra os olhos. Então, ainda temos alguns minutos para comentários, perguntas, observações. Se ninguém tiver uma pergunta, também podemos ficar com essas imagens, né, Marcelo? Então, fiquem com a Nossa Senhora, com o amor acolhedor dessa força materna maravilhosa que nos acompanha nos momentos mais difíceis e nos conduz também para os momentos mais revigorantes na vida.